Bom dia. Senhoras e senhores, bom dia. Neste momento, damos início ao ato de instalação do processo eletrônico na subseção judiciária de Campo Mourão. Convidamos para tomar lugar ao lado do parlatório as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor Adélcio Ferreira, diretor do foro da subseção judiciária de Campo Mourão em exercício. Excelentíssimo senhor João Batista Lázaro, juiz federal coordenador do processo eletrônico na 4ª Região. Excelentíssimo senhor Juliano Albino Manica, juiz de direito, diretor do Fórum Estadual de Campo Mourão, representando o Poder Judiciário Estadual. Excelentíssima senhora Daniele Dias Curvelo, procuradora da República de Campo Mourão, representando o Ministério Público Federal. Excelentíssimo senhor César Augusto Ferreira, procurador do município de Campo Mourão, representando o prefeito municipal de Campo Mourão. Excelentíssimo senhor Marcos de Castro Alves, vice-presidente da OAB da subseção de Campo Mourão, representando a presidência. Agradecemos ainda a presença do Dr. Alexandre Barbosa Lemes, procurador do INSS, Dr. Jânio José Pintarelli, gerente regional de varejo do Banco do Brasil. Agradecemos ainda a presença dos senhores juízes federais, juízes de direito, procuradores, advogados, demais autoridades, servidores desta casa, senhoras e senhores presentes. Anunciamos a coordenação dos trabalhos pelo juiz federal Adélcio Ferreira, diretor do foro da subseção judiciária de Campo Mourão. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos neste recinto, né? E a nossa solenidade ela é bastante simples, né? Mas é muito importante, né? Pelo conteúdo do ato. Eu declaro abertos os trabalhos da instalação do processo eletrônico na subseção judiciária de Campo Mourão. Solicito ao diretor de Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Paraná que faça a leitura da ata de instalação. Ata da instalação do processo eletrônico na subseção judiciária de Campo Mourão. Aos 26 dias do mês de abril de 2006, às 11 horas, na rua José Custódio de Oliveira, número 1345, na cidade de Campo Mourão, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor juiz federal Adélcio Ferreira, diretor da subseção judiciária de Campo Mourão em exercício, com a presença de autoridades dos poderes judiciário, executivo e legislativo, foi instalado o processo eletrônico na subseção judiciária de Campo Mourão, autorizada pela portaria número 01 de 2006, publicada no Diário da Justiça, seção 2, em 31 de março de 2006. Assim, para constar, eu, Marcos Vinícius Holanda, diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Paraná, lavrei a presente ata, que vai assinada pelas autoridades na forma da lei. Juiz federal, substituto, Adélcio Ferreira, diretor da subseção judiciária de Campo Mourão em exercício. Juiz federal, João Batista Lázaro, coordenador do processo eletrônico na 4ª Região. Excelentíssimas autoridades e demais presentes. Desde a instalação do Juizado Especial Federal Adjunto na Justiça Federal de Campo Mourão, a procura pelos serviços oferecidos tem sido elevada, principalmente por cidadãos que buscam o reconhecimento do direito à revisão ou implantação de benefícios previdenciários. Em razão do elevado número de feitos, que até demonstram o sucesso dos juizados em todo o Brasil, surgiu na 4ª Região da Justiça Federal o Sistema de Processo Eletrônico dos Juizados Especiais, que se constitui em um sistema criado pela Justiça Federal da 4ª Região, que engloba os 3 estados do Sul, que visa facilitar e agilizar o trabalho de todos os profissionais que atuam perante o Judiciário.
Inserido neste contexto de busca da celeridade, é com muita felicidade que declaro que está sendo instalado no dia de hoje, em Campo Mourão, o processo eletrônico, o EPROC, o qual terá caráter obrigatório para as ações de revisão de benefício previdenciário e demais ações cíveis sujeitas à competência do Juizado Especial Federal. O processo eletrônico é totalmente virtual, prático e seguro, consistindo em uma importante ferramenta para a agilização do trâmite processual. O processo eletrônico vem sendo utilizado com sucesso em muitas varas federais, sendo que hoje sua eficiência é reconhecida até em outros países. Dentre os benefícios oferecidos pelo novo sistema, pode-se citar a desnecessidade de uso do papel, a possibilidade de acompanhar toda a tramitação do feito sem sair de casa ou do escritório e a imediata comunicação dos atos processuais, por meio eletrônico, reduzindo significativamente o que atualmente existe entre a prática de um ato processual e a do ato subsequente. Ressalte-se ainda o amplo horário de disponibilidade do sistema, uma vez que o advogado pode utilizar dele das 6 horas da manhã até a meia-noite. A modernização da Justiça Federal é, atualmente, indispensável para acompanhar o crescente aumento da procura dos cidadãos pelos seus direitos, decorrente de uma maior facilidade de acesso ao Poder Judiciário e de uma maior aproximação entre a Justiça Federal e os cidadãos. No entanto, estas inovações, para surtir os efeitos desejados, devem sempre estar aliadas ao esforço dos juízes, servidores e demais usuários da Justiça Federal. Por isso, esperamos contar sempre com a colaboração dos senhores, bem como nos colocamos à disposição para sempre desenvolvermos de uma maneira cada vez mais adequada e efetiva de atender aos cidadãos e de prestar um serviço público de qualidade. E era isso que eu tinha para falar. De imediato, eu já convido o Dr. João Batista Lázari para fazer uma breve demonstração do processo eletrônico e fazer uso da palavra. Adelcio, cumprimento e cumprimento também as demais autoridades que foram nominadas e que também compõem essa solenidade, senhoras e senhores, servidores dessa casa, procuradores, advogados que presentem esse ato, a imprensa. É uma grande satisfação poder, nesta manhã, fazer a instalação oficial do processo eletrônico na subseção judiciária de Campo Mourão. O processo eletrônico, nós vamos demonstrar na sequência, ele vem a trazer a modernidade do que nós temos de melhor em tecnologia hoje, em funcionamento, não só no Brasil, como também em outros países. Porque o processo eletrônico foi desenvolvido aqui na 4ª Região pela Justiça Federal. Ela é uma novidade, é uma inovação, é algo que tem sido reconhecido, como o Dr. Adelcio já comentou, não só no Brasil, mas como também no exterior, pela importância e porque ela representa no âmbito de uma prestação jurisdicional que se busca no nosso país. Nós buscamos uma prestação jurisdicional de qualidade, mas uma prestação jurisdicional que tenha um tempo de duração razoável. A nossa Constituição, desde a Emenda Constitucional número 45, prevê e estipula que o Judiciário preste uma jurisdição em tempo razoável. Então nós não temos que buscar meios de que essa prestação jurisdicional corresponda aos anseios do cidadão, que ela seja uma prestação jurisdicional realmente célere e que atenda então todos os requisitos de segurança e de qualidade na sua prestação. Os juizados especiais foram implantados na Justiça Federal a partir de 2002, acabaram modificando o perfil da própria Justiça Federal. Antes, a Justiça Federal era mais voltada a causas de maior complexidade e as suas ações, mesmo quando voltadas a segurados da Previdência, a concessão de benefícios previdenciários ou mesmo ações de menor valor que tramitavam na Justiça Federal, tinham um rito ordinário, um rito
moroso em que as ações tendiam a demorar muito tempo e a prestação jurisdicional não era contente. Com a criação dos juizados especiais, houve uma reversão dessa expectativa. A Justiça Federal se aproximou mais do cidadão, é uma justiça bastante próxima e de uma resposta muito rápida. Se os senhores estiverem acompanharem aqui no dia da Justiça, eu estive ontem aqui acompanhando, nós temos hoje uma sala de atendimento onde pessoas são atendidas diariamente, vem ônibus de localidades próximas para trazer pessoas para serem atendidas. A Justiça Federal atende já hoje pessoas, ajuiza as ações com ou sem advogado para essas causas, de uma forma a dar uma resposta àquele anseio que se busca. E o tempo de duração dos processos no âmbito dos juizados especiais está um tempo relativamente curto. Nós temos hoje uma média de duração de processos de pouco mais de um ano como tempo de ajuizamento e o seu efetivo encerramento, a sua conclusão com o pagamento, quando for o caso, para os autores do caso de procedência das ações. Mas nosso objetivo é ainda melhorar esse tempo, é reduzir ainda mais essa duração do processo. E a informatização e a sua virtualização com a eliminação do papel não é o simples fato de eliminar o papel e voltar para o computador o andamento dos processos. Não, é uma automatização de rotinas, é o uso da inteligência artificial de forma de que o processo ganhe no tempo de sua duração. É disponibilizar os servidores e juízes para poderem trabalhar em mais processos no mesmo tempo. E aí, dessa forma, nós vamos conseguir a celeridade. Então, eu vou te mostrar aos senhores, através daquele painel, o acesso ao processo eletrônico para demonstrar inicialmente que, então, a subseção de Campo Mourão já está no ar. Então, eu pediria para que o Jair, que está lá nos acompanhando, fizesse o acesso, que ele se dá pela página da seção judiciária do Registro Federal do Paraná, ou através de um link próprio que nós temos. Acessando o processo eletrônico, nós temos duas formas de acesso a ele, para pessoas cadastradas com senha e login ou consulta pública. Se nós fizermos o acesso ao sistema, como é feito por advogados, servidores e magistrados, nós vamos verificar então, através de um acesso que nós vamos demonstrar como se fosse por um login de advogado, que o processo eletrônico então está em funcionamento. Abre-se a tela e mostra se todos os juizados do Paraná onde já está instalado o processo eletrônico. Então nós praticamente temos quase que todos os juizados aqui do estado já no sistema eletrônico. Faltam ainda poucas localidades. E a primeira da lista agora passa a ser Campo Mourão, até pela questão de estar em ordem alfabética. Então nós acessando o juizado de Campo Mourão, abre-se a tela para o advogado, estamos no menu de advogado, para a prática dos atos processuais. Então, se nós iniciarmos no início da tela, se eu vou subir a tela, nós vamos ver que ele tem a possibilidade de promover a petição inicial, o ajuizamento de uma ação civil, previdenciária ou de uma outra ação que é não previdenciária. Bom, o ajuizamento de ação é um sistema muito simples, que o advogado tem que cumprir apenas 4 partes. Primeiro, que é o cadastramento de autor e réu, que ele tem cadastro ao autor, e o réu. O réu, basta ele indicar uma relação de nome e selecionar aquele que está demandando. Quando for INSS, o réu já vem previamente fixado. Ele feito o cadastro dos autores e réus, ele vai anexar os documentos que vão compor esse processo, que normalmente é a petição inicial, procuração, comprovante de residência e alguns outros documentos que se fazem necessários para ajuizamento. É como se estivesse mandando um e-mail e tivesse que anexar documentos a este e-mail. Na sequência, ele vai informar o tipo de ação que ele está propondo, se é civil, se é previdenciário, o assunto que essa ação está envolvendo, tem uma tabela já previamente prevista, o valor da causa, se ele pretende também a concessão de justiça gratuita, a antecipação de tutela,
também a questão de intervenção do Ministério Público, se for o caso de pedir, e também prioridade no caso das ações dos idosos. Feito isso, basta ele enviar e o seu pedido, a sua ação já está ajuizada automaticamente, já é distribuída pelo próprio sistema automaticamente. Ele já, a partir daí, já tem o número do processo, o juiz que foi distribuído, de forma que não há necessidade de a vara receber essa petição e fazer distribuição. Então, no momento que ele procede a esses passos, ele já enviando, já tem a sua ação distribuída. Processo pelo meio eletrônico, vamos consultar um processo, para os senhores terem uma ideia como é que o processo tramita do seu início até seu final. Então, se nós digitarmos o número de processo, a ação, o tipo de ação que está sendo proposta, o pedido não de justiça gratuita, o valor da causa, o nome das partes, autor e réu, a data, o horário que ela foi autuada, os demais dados aí, se o autor for maior de idade, maior de 60 anos, no caso, né, tem prioridade, e os advogados que atuam nesse processo. E embaixo o nome do juiz que representa. Aí, se nós descermos, nós vamos pegar no início do processo. Então, nós temos a data e o horário que o advogado propôs a petição inicial. Nós temos ao lado disso o nome, ou melhor, a OAB do advogado que propôs. Se nós clicarmos em cima desse número da OAB, nós vamos ter então o nome do advogado. Se nós clicarmos, por exemplo, em cima da inicial, nós vamos ter o inteiro teor dessa petição inicial. Cada documento que nós vamos clicando em cima, abre-se e se tem o inteiro teor de cada um dos documentos. Então tem aí a petição inicial, que foi proposta, o tipo de ação, o seu inteiro teor, e nós vamos ver no final da petição que tem o nome do advogado, mas ele não está assinado, porque toda a assinatura dos documentos ela é feita através do login e senha, é uma assinatura digital, então não é uma assinatura, no caso de inicial, feita e escaneada. Aparece apenas o nome do juiz, mas não aparece a assinatura, porque a assinatura é o sistema que confere a partir da identificação de quem anexou aquele documento. Pode fechar, por favor? E assim por diante. Então, toda a petição inicial com os anexos está disponível para ser visto. Depois nós temos a citação, que se correu, a certificação pelo sistema de que foi citado. A citação, inclusive, dos órgãos públicos, ela se dá de forma eletrônica, não é expedido mandado, não há necessidade de oficial de justiça para tanto, né? Os oficiais de justiça sobram mais tempo para outras atividades, não fazem mais citação de partes em intimação. Feita a citação, veio a contestação também pelo meio eletrônico, pelo procurador, no caso, que atuou nesse processo. Em seguida, a conclusão para a sentença e a sentença de procedência. Se nós clicarmos em cima da sentença, nós vamos ver que ela vai abrir. No caso, foi uma sentença de procedência, né? Pelo juiz, que no caso uma vara de Umuarama. Muito bem. As partes são intimadas nessa sentença, também os prazos para recursos. Havendo recurso, o recurso vai para a turma recursal, e se não houver recurso, ao trânsito em julgado, como ocorreu nesse caso. A União não recorreu e transitou em julgado. Transitou em julgado, foi para a contadoria para apurar o valor que deveria sair o pagamento, voltou à parte de licença, juntou alguns novos documentos que foi necessário para o cálculo, e na sequência, então, após esses atos rotineiros, foi expedida a requisição de pagamento e o processo teve o seu fim com o pagamento disponibilizado, no caso ali foi em fevereiro de 2006, a parte foi intimada desse pagamento e o processo já foi arquivado. Então, vejam bem, nós tivemos o seu início, o seu término totalmente pelo meio eletrônico, o valor do pagamento não é expedido ao alvará, ele vai diretamente na conta do próprio autor da ação e está disponibilizado no banco, basta no banco e fazer o levantamento.
nem sequer o alvará para levantamento no banco é necessário. Certo? Se nós pegarmos um outro exemplo, um outro processo que tenha recurso para a turma recursal, nós vamos ver então como é que funcionaria a tramitação desse processo. Também nós temos a identificação inicialmente do número do processo, partes, valor da causa, os advogados que atuam nesse processo, o juiz e o próprio relator que foi designado para atuar na turma recursal no caso do recurso. Isso foi no caso de sentença de improcedência. As partes foram intimadas e, no caso, o autor acabou recorrendo nessa sentença, que foi para a turma recursal, foi pautado também para julgamento na turma recursal, foi julgado. Se nós clicarmos em cima, nós vamos ter o voto do julgamento lá pela própria turma recursal. Onde tem o julgamento com o voto na sua integralidade, foi julgado pelo Dr. Edivaldo, que no caso manteve a sentença negando o provimento ao recurso. Uniformização ou recurso extraordinário até embargos, mas optaram em não recorrer e o processo transitou em julgado, baixou automaticamente. A remessa de um processo de uma vara para a turma recursal, basta selecionar no evento remessa para a turma recursal e ele vai automaticamente pelo sistema. Então não se tem movimentação física de documento algum e nem necessidade de mandar nada por malote, porque a turma recursal recebe também a remessa dos processos pelo meio eletrônico. Há necessidade da secretaria fazer juntado o documento, porque ela é feita automaticamente pelo sistema. Quando se abre o prazo, o controle, a intimação então é feita também automática e eletronicamente, e o controle de início e término do prazo é o sistema que faz e inclusive certifica. É feito todo ele pelo sistema. Não há necessidade de ficar fazendo certidões pela própria secretaria, porque o sistema certifica automaticamente esses eventos e não gera sequer o documento. O tempo médio de duração do processo está em torno de 50 a 60 dias entre ajuizamento e sentença. Então é um tempo realmente extraordinário de duração do processo. É lógico que as ações de concessão, como o próprio Dr. Adelso comentou, nesse momento de benefícios, nós não vamos passar pelo meio eletrônico, porque nós estamos ainda deixando para uma segunda fase, para não tornar num único momento todo o juizado eletrônico. Nós ainda mantivemos uma parcialidade para que advogados, servidores e magistrados estejam inteiramente acostumados com o novo sistema. Porque a gente sabe que a utilização do processo eletrônico é uma quebra de paradigmas, uma quebra de rotinas. Então, que as pessoas precisam se acostumar a essa nova realidade. E a partir de quando houver essa nova rotina já bem sedimentada, as pessoas que atuam na Justiça Federal, sejam os atores como servidores, magistrados ou mesmo advogados, nós passaremos, num segundo momento, a ter todo o juizado pelo meio eletrônico. Estava vendo as estatísticas aqui, então nós vimos aqui no Paraná, 37% de todas as ações distribuídas no ano de 2005, aqui no Paraná, já foram pelo meio eletrônico. Então, do total, 37%. É uma tendência de nós elevar esse percentual a ser elevado, porque os juizados especiais já representam 2/3 da distribuição do processo na Justiça Federal. Então, com o passar de mês ou mesmo de alguns anos, é uma tendência de que tudo passa a ser, ou pelo menos uns 70% dos nossos processos pelo meio eletrônico. E esse nosso processo eletrônico, ele tem sido reconhecido como o melhor processo eletrônico, pelo menos no nível do Brasil, e é uma tendência do Conselho Nacional de Justiça a torná-lo como um modelo padrão a ser usado, não só mais para a Justiça Federal, mas também pela Justiça do Trabalho e pelas justiças estaduais, porque nós temos que caminhar com um judiciário que dê uma resposta melhor e de braços dados, mãos dadas, para que a gente tenha um resultado melhor. Estava falando há pouco, doutor Anica, que justamente é esse o objetivo, porque esse processo eletrônico desenvolvido pelo Tribunal da Quarta Região, como ele foi desenvolvido em software livre, ele não tem custo financeiro nenhum.
no sentido de se pagar licença para alguma empresa ou alguma empresa que desenvolva o sistema. Não. Ele foi desenvolvido por servidores, então o custo realmente foi com os servidores que trabalharam, o salário dos servidores, mais nada. Então isso possibilita também que outros façam uso, porque nós não queremos ter ele só para nós, não é só da justiça e nós não vamos abrir. Não, o objetivo foi de desenvolver e criar uma ferramenta nova para que todos tenham acesso. E esperamos então que a utilização do processo eletrônico, aqui também em Campo Mourão, traga muitos benefícios para todos os cidadãos que recorrem ao judiciário. Obrigado. Ao Dr. Marcos de Castro Alves, vice-presidente da subseção de Campo Mourão da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Dr. Adelso Ferreira, o juiz diretor do Fórum da Justiça Federal em Campo Mourão, excelentíssimo senhor Dr. João Batista Lázari, digníssimo juiz federal e coordenador dos juizados especiais, excelentíssimo senhor Dr. Juliano Albino Manica, digníssimo diretor do Fórum de Campo Mourão, doutora procuradora, excelentíssimo senhor representante do senhor prefeito municipal, serventuais da Justiça Federal aqui presentes, colegas, demais autoridades. A subseção da Ordem de Campo Mourão, da Ordem dos Advogados, vê realizado nesta manhã um grande sonho almejado pela classe advocatícia de nossa subseção. Há mais de 30 anos, quando iniciamos nossa atividade em Campo Mourão, nós tínhamos a Associação dos Advogados de Campo Mourão, Piabiru e Engenheiro Beltrão, quando essa associação procurou fazer com que houvesse uma melhoria na prestação da tutela jurisdicional, quando nós realizamos inúmeros encontros, palestras, viagens, no sentido de que a justiça fosse aplicada com a devida brevidade. E com o passar do tempo, Campo Mourão, que antigamente, há mais de 20 anos, nós só tínhamos a justiça comum, nós conseguimos, posteriormente, a vinda da justiça do trabalho, que veio desafogar de modo elogiável a demanda pelas questões que militavam no foro comum envolvendo matéria trabalhista. Naquela oportunidade, a Ordem dos Advogados pôde constatar a dificuldade que os juízes de então tinham dificuldades para se afeiçoar às questões trabalhistas por falta da devida especialização. E esta especialização acabou vindo com a criação da Vara do Trabalho. Posteriormente, prosseguindo na sua luta para que a justiça, no sentido geral, pudesse ser aplicada com mais celeridade, com mais eficiência, tornando o judiciário mais respeitável em nossa República, tivemos a criação da Vara Federal em Campo Mourão, que veio melhorar ainda mais esse nosso trabalho para o atendimento daquelas pessoas que buscam no judiciário a busca do seu direito reconhecido por lei e muitas vezes nem sempre reconhecido pelo governo. Hoje, nesta manhã, 27 de abril de 2006, instala-se o EPROC. Acreditamos sinceramente, doutor Adelso, de que esse serviço, como o doutor João Batista fez a ilustração, irá beneficiar sobremaneira aqueles cidadãos simples, humildes, que depois de às vezes 10, 20, 30, 40 anos de serviço, às vezes tem o seu direito negado pela Previdência na esfera administrativa. Como último recurso, vem aqui para procurar a defesa do seu direito assegurado por lei através do judiciário. E nós acreditamos que com essa instalação as sentenças serão mais rápidas, o trabalho dos advogados será bem mais simples,
Só esperamos que não torne tão simples que muitas vezes corremos o risco de não precisar mais do advogado. Mas acreditamos que para aquelas pessoas que vêm aqui muitas vezes reivindicar um pagamento de um salário mínimo de previdência, de aposentadoria, essas pessoas inevitavelmente terão um benefício muito grande. E quero nessa oportunidade ressaltar também que a gente tem acompanhado pela Ordem dos Subseção de Campo Mourão o trabalho dedicado dos nossos profissionais, que quantas vezes procurado por aquelas pessoas que reivindicam um mísero salário mínimo, essas pessoas têm sido atendidas até gratuitamente, sempre lembrando do compromisso que eles assumiram um dia quando da colação do seu grau. Queremos, pois, nessa oportunidade, congratularmos com a Justiça Federal e com toda a classe advocatícia, agradecendo a presença das ilustres autoridades aqui presentes, manifestando a nossa alegria, a nossa satisfação e esperando mais, que como o EPROC está sendo instalado apenas para as questões previdenciárias, vamos torcer e almejar ardentemente que tal sistemática seja estendida a todos os demais processos, porque justiça tardia é uma verdadeira injustiça. O nosso país que vive uma crise tão grande de credibilidade, o poder da República sofre essas consequências. Lembrando sempre que o poder é um só, as funções é que são três: executivas, legislativas e judiciárias. E o judiciário tem procurado fazer com que, quando o executivo principalmente nega o direito ao cidadão, ele vem aqui para socorrer aquelas pessoas que mais necessitam. Muito obrigado a todos. Para lembrar que o processo eletrônico ele é obrigatório para as causas que tramitam perante o Juizado Especial Federal, né, que vão tramitar aí no caso. E as causas que tramitam no Juizado Especial Federal são aquelas de até 60 salários mínimos, né, que o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos. Então, obrigatórias vão ser as causas cíveis, todas as causas cíveis, e as causas previdenciárias que contenham apenas matéria de direito controvertida. Quando houver matéria de fato, as causas previdenciárias, mesmo no âmbito dos juizados especiais, deverão tramitar no processo de papel ainda, no processo tradicional. Então, é só para ressaltar. Bom, Dr. Marcos de Castro Alves, brilhante o seu discurso, achei muito realista, assim. A justiça realmente tem pecado, muitas vezes, por ser tardia. Às vezes não é por culpa dos juízes, não é por culpa da estrutura do Poder Judiciário, muitas vezes é pelo excesso de número de demandas que é causado pela atuação do Poder Executivo, né? São causas repetitivas que às vezes acabam abarrotando as prateleiras do Poder Judiciário. E o processo eletrônico é uma medida que está sendo adotada para justamente tentar agilizar. O objetivo fundamental do processo eletrônico é tornar mais célere o andamento do processo, é tentar fazer com que o cidadão obtenha aí a prestação jurisdicional o mais rápido possível, né? Mas discordo um pouco do Dr. Marcos Castro Alves, porque eu acho que, como diz a Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu acredito que sem o advogado a democracia não é possível, né? Algumas causas pode ser que se pense em dispensar o advogado, mas no geral o advogado realmente é indispensável, né? E eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e acredito que os pontos principais do processo eletrônico foram colocados e dizer que estão encerrados os trabalhos, então.